Um grande abraço a você sintonizado na nossa página do Esportes em Cena, no Facebook, no YouTube e na TV Brasil de norte a sul. O Campeonato Goiano está a 2 dias de começar. Vila Nova e Atlético abrindo o Campeonato Goiano no estádio Serra Dourada. No domingo temos Aparecidense e Goiás e o Rio Verde, que realmente não irá jogar no estádio Mozar Veloso do Carmo em Rio Verde, irá jogar em Itumbiara, até porque não saíram os laudos da equipe do Rio Verde. Existe uma grande possibilidade que o Goianésia tenha problemas também no seu estádio e o Iporá nesse início de campeonato goiano. Tem o Flamengo perdendo para time da segunda divisão do Campeonato Carioca, amistosos da seleção e todos os esportes aqui no Esportes em Cena, até porque nós somos Esportes em Cena, somos todos os esportes, somos Esportes em Cena. Nos comentários do Luiz Antônio Bercó e do Bruno Brasil. Bruno Brasil, tá tudo tranquilo? Grande abraço, Edson Júnior, amigos ligados aqui no Esportes em Cena, tudo tranquilo, graças a Deus, um pouco mais feliz. Final de semana estreiam aí os principais estaduais, o nosso, os principais estaduais pelo Brasil também. O futebol vai voltar a movimentar o meu final de semana, assim como eu gosto. Luiz Antônio Bercó, ontem tivemos seleção brasileira, tivemos o Corinthians levantando a 10ª taça da Copa São Paulo. Tá tudo bem, Bercó? Tudo bem, Júnior. Boa tarde a você, ao Bruno, e uma boa tarde especial aos nossos internautas, os amigos que nos seguem aqui no Esportes em Cena, pelo Face, pelo YouTube, pela TV Brasil de norte a sul. Você está dizendo aí a respeito da abertura do Campeonato Goiano, né? Mais uma vez na mesma situação, né, Júnior? Abrindo o campeonato e uma equipe tem que jogar fora da sua sede. É uma vergonha, mas vamos em frente. Vamos correr com o programa aqui, que tem muita coisa boa para hoje. Né? Tem muita coisa boa. Sempre em nome da Semaco, da Formiquel, da Cálculo Contabilidade, do Clube Jaó e da Odonto Saúde. Campeonato Goiano. Começando o campeonato estadual, o Rio Verde não poderá jogar no estádio Mozar Veloso do Carmo. Hoje eu escutei uma entrevista do presidente da Federação Goiana de Futebol, o André Luiz Pita, que lá em Goianésia também teremos problemas. E para mim, o problema do Goianésia ainda é pior, porque o Goianésia, eles acabaram destruindo a arquibancada do outro lado das cabines de rádio e estão construindo. A gente sabe que no interior hoje, Goianésia é uma cidade que a gente teve no passado recente mais problemas com violência. E aí vão construir, vão jogar para 1.000 pessoas apenas e com construções dentro do estádio de Goianésia. Chega a preocupar ter pedra, pau, ferro, tudo lá em Goianésia nesse início de campeonato goiano? É um convite, né? É um incentivo, pode ser, não pode? Porque se esses anos todos aí, você está dizendo, a incidência maior de violência nos estádios do interior que nós tivemos foi em Goianésia, deixar disponível todas essas armas aí, entre aspas, pode ser um convite para que haja, além do embate físico, né, do tapa que poderia acontecer normalmente, até pedrada, tijolada. Eu não consigo entender isso não, João. São coisas tão absurdas que eu acho assim fora de propósito, sabe? A Polícia Militar chegou a dizer que eles vão isolar a área nos jogos. Mas toda vez que se tem, por exemplo, uma briga dentro de um estádio, tem uma torcida que está isolada da outra, mas eles conseguem se encontrar. Não sei se seria seguro. Lembra aquela época que ia no Serra Dourada, que estava fazendo uma reforma, que deram uma tijolada, mataram um garoto do jogo Goiás-São Paulo. Goiás-São Paulo, né? Sim. Você vê só que coisa. Dos anos 90. Isso é arma, né? Não pode ficar disponível. Chega a preocupar, Bruno, essa questão lá de Goianésia? Lembrando que o Rio Verde já não irá jogar em Rio Verde e o Iporá também não se sabe se poderá jogar lá no estádio Ferreirão em Iporá. Preocupa, beira o absurdo, mas acho que é a cara do Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano é pródigo em revelar situações como essa, né? Não é a primeira vez que a gente se repetem, né? Que se depara com isso, né? Já devia estar acostumado, um campeonato amador, né? Com alguns times profissionais participando. E não dá para se exigir muito de times amadores, times que não têm calendário, que não têm receita, que simplesmente se montam rapidamente para disputar um campeonato de 3, 4 meses, com intuitos muito mais cabulosos do que você pode estar imaginando aí na sua cabeça. Eu acho que existe uma complacência muito grande da Federação Goiana de Futebol. Na minha modesta opinião, teríamos uma solução. O Campeonato Goiano vai começar agora, nesse final de semana, dia 28. Se até o dia 15 de janeiro não tivermos
todos os estádios prontos, quem não tiver estádio joga o terceiro colocado da divisão de acesso. Se o terceiro colocado não tiver, joga o quarto. Se não tiver, joga o quinto. E aí você já deixa porque na Copa do Mundo, por exemplo, a gente sabe que tivemos 12 sedes na Copa do Mundo, mas tínhamos sedes que estavam de reserva, inclusive Goiás estava. E a gente coloca ali, ó, se não houver até o dia 15 de janeiro, até um prazo menor, porque aí dá prazo para o terceiro 15 dias é curto, né? Porque a Federação Goiana de Futebol todo ano é complacente com esse tipo de situação e todo ano acontece. Eu sou mais rigoroso ainda. Eu já disse aqui anteriormente, eu exigiria de todos os times que estejam disputando a divisão de acesso para a primeira divisão do Campeonato Goiano que apresentem condições de sediar jogos para participar da Série B. Se não der conta de montar um estádio com o mínimo de estrutura possível, nem participe da Série B, ainda mais da A. Eu nem fico pensando em soluções, porque não vai ter. Eu torço para que um dia Goiás, Vila, Atlético se organizem em um nível que possam ter calendário o ano inteiro e calendário contra grandes times. Acho que o Campeonato Goiano é um atraso, isso aqui não vai dar em nada. Mas qual campeonato estadual que você não considera atraso? O Campeonato Paulista. A razão de existir o Goiano é a mesma razão de existir o Campeonato Paulista, o Carioca, o Gaúcho. Pois é, mas o nível é diferente, naturalmente. Tem coisas que começam com a mesma razão, uma vira sucesso, outra vira fracasso. O impulso é só um impulso, não é? Mas é por isso, Bruno, que eu estou colocando aqui, João, e o nosso amigo que está nos acompanhando, essa necessidade de exigir dos clubes que apresentem uma estrutura antes do início da competição. Agora, o Edson Júnior apresentou uma sugestão aqui também, que seria o mínimo do mínimo, 15 dias antes de apresentar, né, a sede em condições de jogo, historiado por coach bombeiro, por todas as instituições responsáveis. Cada um tem que ter o seu tamanho, e tem que jogar com clubes que tem um tamanho semelhante. O Goiás jogar com Rio Verde, entendeu? Não vai acrescentar nada pro Goiás, pro Rio Verde também. O Corinthians jogar contra quem aí? Disputando a Copa do Brasil, vai jogar lá onde? Qualquer lugar do interior do Brasil. São propostas diferentes, né? É diferente, é um jogo só, não é um campeonato. Acho que os times do interior seriam muito mais fortes, o campeonato seria muito mais disputado, teria a abrangência muito mais do público, se fosse uma coisa que de fato fosse regionalizada, que tivesse o envolvimento da cidade, que disputasse contra equipes do mesmo tamanho, como se fosse campeonatos pequenos mesmo. Antigamente foi assim, né? Então aqui em Goiás a gente teria só o Goiás e o Atlético jogando outras competições. Não, e o Vila é um time de segunda divisão, Campeonato Brasileiro, Edson Júnior. Mas só se o Campeonato Brasileiro fosse do ano inteiro. Exato, mas porque assim, se a gente colocar... É assim na Inglaterra, na Itália, na Argentina, a Espanha, nos Estados Unidos. A Espanha tem uma extensão territorial, assim, minúscula com relação ao Brasil. A Inglaterra também. Por isso... Mas o campeonato é regional. Mas é porque a extensão territorial lá é muito pequena. E o Campeonato Brasileiro está limitado à extensão de um país não tão grande. Porque se a gente pegar o Vila Nova, por exemplo, colocando no Campeonato Goiano, o Vila Nova, há 12 anos, sequer chega numa final dessa competição que você acha muito ruim. O campeonato é tão ruim que prejudica os times daqui. Talvez se tivesse um calendário, um ano inteiro, disputando contra equipes mais fortes, né, disputando campeonatos mais interessantes, com maiores cotas de patrocínio. Não vou entrar nesse mérito, que a cota de patrocínio da TV agora para disputar o campeonato Goiano vira ridículo. Entendeu? Talvez fosse hoje um time maior, fosse hoje um time mais competente, ou não, né? Nada é garantia. Eu nem coloco culpa na TV Anguera, porque se eu quero ter. Quem aceita são os clubes. Né? O que o Bruno falou tem sentido. É uma migalha. Agora, quem aceita migalha não está esperando nem um pão inteiro. Basta uma fatiazinha, uma rodelinha da torrada e fica satisfeito. Né? O campeonato tem que ter o tamanho dele, com os times de cada com o mesmo tamanho. Acho que Goiás, Vila e Atlético só perdem disputar o Campeonato Goiano. E o Campeonato Goiano desse ano está na mesma proporção dos demais. Eu escutei até o Mazola Júnior, numa entrevista que ele me deu, dizendo que o Campeonato Goiano, para ele, é um das principais campeonatos que ele já viu. Porque tem 3 times aqui na capital fortes, tem o Anápolis que é forte, a Aparecidense que é forte, o Craque de Catalão que é forte. Será que o Campeonato Goiano, nesse ano, tem uma proporção menor, maior, do mesmo tamanho dos demais campeonatos? Porque nos últimos campeonatos goianos, a gente viu públicos de 150 pessoas para o Goiás, 160 para o Vila. Tem a mesma proporção ou vocês acreditam que pode ser um pouco maior?
Não, eu acho que a situação hoje dos clubes da capital talvez seja melhor que a do ano passado, né? Porque tem mais dinheiro, o Goiás sempre teve um dinheiro suficiente para fazer boas equipes e ultimamente não tem conseguido, mas é indiferente independente, né, da condição de contratar bons atletas ou não, é a política interna do Goiás. O Vila esse ano tem mais dinheiro, né? O Vila tem um dinheirinho da Caixa, um dinheiro que vai pingar mais, e o Atlético, primeira divisão, vai ter um bom dinheiro. E não investiu ainda para o Campeonato Goiano, está deixando para investir mais para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que do interior nós deveríamos ter, como você disse aí, Anápolis e Aparecidense. E craque de Catalão. E o craque de Catalão. Com Francesco, Frontini. Isso, correndo aí como a terceira força, talvez, do interior. Estou precipitando com a informação, não estou afirmando nada. Talvez seja a terceira força. E a presença do Francesco e do Frontini já credencia o craque a apresentar-se aí como sendo uma equipe que está levando a sério o campeonato. Ontem o Goiás inaugurou a sua nova concentração, dizem muito bonita, eu vi apenas fotos e alguns vídeos, realmente ficou muito legal. O Goiás que tinha uma concentração arcaica, né, 4, 5 num quarto, banheiro coletivo, hoje não, 2 jogadores em cada quarto, banheiro, uma suíte maravilhosa, e também apresentou o projeto de sua arena. Eu me recordo, quando eu era menino, quando tinha 11 anos, 12 anos de idade, eu puxava o fio para os repórteres mais antigos, Levi de Assis, Zé Carlos Lopes, Santi Keller, Alipe Nogueira, ali no estádio Serra Dourada. E naquela época, o Goiás tinha lançado uma maquete na entrada do estádio Serra Dourada com uma arena. Eu tenho agora 40 anos, 28 anos atrás, e até hoje o estádio do Goiás não apareceu. Lançaram o projeto de uma arena lá no estádio Ailê Pinheiro, com escola, com uma arena multifuncional. Vocês acreditam que desta vez sai ou não de uma maquete, sai ou não de um papel, Bruno? Eu espero que saia. Espero que saia. Acho que o clube tem que caminhar, né, nesse sentido. Até mesmo porque o nosso principal estádio aqui, apesar de ter um gramado extraordinário, né, quando eles cuidam, é um estádio de estrutura totalmente defasada, né, pouco confortável, nada moderna, né, um estádio que não segurança também fraca, segurança, né, duvidosa, né, e pouco aconchegante também para quem gosta de frequentar o estádio. Então, eu acho que é o caminho natural dos grandes clubes, dos clubes que querem ser grandes, é terem suas próprias sedes, né, de uma maneira ou de outra. Eu estava até vendo o jogo da seleção ontem, vendo lá o Engenhão, com as cadeiras tudo com o Botafogo, uma concessão, uma parceria, um estádio do Botafogo, né, não tem um custo baixo para jogar lá, né, para alugar o estádio, ganha dinheiro com isso. Então, acho que o Goiás tem que se virar nesse sentido, né, tem uma área nobre, né, tem uma área capaz de se construir essa arena, agora tem que se movimentar junto à iniciativa privada, ser criativo para levantar receitas, porque no Brasil não é barato levantar um projeto desse tamanho. 200 milhões custa o estádio, 220 milhões, e todo o projeto com a escola, porque tem uma escola também no meio lá, 400 milhões, todo o projeto daquele quarteirão ali onde fica a sede do Goiás Esporte Clube. Você junta aí com mais umas 3, 4 empresas, você vai essa grana, faz boas parcerias, né, consegue ter aí uma casa que vai ser motivo de orgulho e de receitas para o time. O primeiro passo, Bercó, é que a prefeitura possa aprovar todos os laudos, todas as questões ali da prefeitura. O Goiás está atrás, já foi atrás do prefeito Iris Rezende. Você acredita que dessa vez o Goiás vai conseguir ter a sua arena ou ainda é temerário dizer isso? O motivo principal que me faz acreditar que dessa vez sairá é a idade do Ailê Pinheiro, né? Não, sinceramente, porque há 30 anos, como você disse, 28, 30 anos, o Ailê tinha na faixa dos seus 50 anos, talvez, né? Eu não sei a idade dele exata. E a administração que ele fez à frente do Goiás nesses 50 anos, que ele está à frente do Goiás, né, desde 1970 e qualquer coisa, ele sempre primou pelo patrimônio, crescimento do patrimônio, né? Não abriram mão do patrimônio em favor de nada, nem de título nacional. Então eu acredito que sim, poderá ser o último grande feito dele ali à frente do comando do Goiás, né? Porque ele, eu costumo dizer isso aí, agradando ou desagradando as pessoas, que na minha opinião, pela sua longevidade, pela sua dedicação, por todo o trabalho prestado, há controvérsia em alguns aspectos, para mim o Ailê Pinheiro é o maior dirigente do futebol brasileiro de todos os tempos, pelo tempo que ele está à frente do Goiás continuamente, ininterruptamente, 50 anos.
É isso aí. A gente fala sempre em nome do Jaó, da Formiquel, da Semáculo, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde. No futebol nacional, o Palmeiras tem o Gabriel Jesus que foi vendido. E aí 10 milhões está chegando para o Palmeiras. O William foi contratado numa troca ali entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras vem aí com Felipe Melo, vem com William. Realmente é um time que chega na Libertadores da América como o grande brasileiro. É o time capaz de conquistar a Libertadores da América, o Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras, ao lado do Flamengo e do Santos e do próprio Atlético Mineiro, chegam em situações privilegiadas para a disputa do campeonato. Todos eles têm grandes elencos, né, e evidentemente que vai depender do desempenho deles, né, dentro da competição. O time do Palmeiras melhorou muito, né, você citou aí algumas contratações, Felipe Melo, baita jogador, o William, muito bom atacante. Houve a perda do Gabriel Jesus, mas chegou esse pessoal. Né? Chegou o William, né, até hoje falam lá do colombiano, mas acho que não vem. O Michel Bastos, Michel Bastos joga muita bola, né? Tá lá, então já vem o Moisés, tem o Dudu, são jogadores, o Tietê, são jogadores que tiveram muito bem na última temporada e é um time melhorado em relação ao do ano passado, com certeza. O Bruno Henrique é realmente um reforço do Santos ou é apenas uma contratação, Bercó? Olha, nesse momento, eu diria que por enquanto é uma contratação. É uma contratação. Não é um grande reforço que a pessoa que vai chegar, um jogador que vai chegar ali e resolver alguns problemas que o Santos considera que tem, né? Ofensivamente, naturalmente, nós estamos falando. Eu acho que por enquanto é a contratação. Ele vai ter que confirmar que poderá ser uma solução ou um jogador de grande expressão dentro do Santos, só com o transcorrer das partidas, que ele poderá provar, né, que realmente foi o jogador, ele é o jogador que o Santos precisava para resolver os problemas ofensivos dele. Mas para mim, por enquanto, é uma boa contratação. Ainda ficando em São Paulo, o Rogério Ceni fez o seu primeiro trabalho à frente do São Paulo, lá na Copa da Flórida, né? Fez um bom trabalho, até porque foi o campeão. O Rogério Ceni, ele realmente tem aquela cara do São Paulo. Vocês acreditam que ele vai dar certo exatamente porque ele já sabe tudo o que acontece ali, todos os trâmites, tanto fora quanto dentro do São Paulo? Acho que isso ajuda, mas não é o suficiente para ser um grande treinador. Acho que o Rogério buscou se qualificar aí nesses quase 2 anos que ele encerrou a carreira, né? Foi um treinador que buscou um intercâmbio, né? Participou de algumas comissões técnicas em nível experimental lá fora para ganhar cancha, para ganhar experiência, né? De futebol a gente sabe que ele entende muito, sempre foi um goleiro que entendeu muito do tático, né? Eu estava vendo uma entrevista de um ex-treinador do Rogério, não estou lembrando qual era o treinador agora, falando que ele sempre deu muitas ideias, muitos pitacos na forma do time jogar, que sempre se envolveu muito nisso. Né? Às vezes até escalava, né? Substituía. Tem essas conversas também. Acho que ele tem tudo esse não, põe o outro. Dispensava o técnico, contratava o técnico. E por ter toda essa identidade com o clube, acho que é mais um fator que vai agregar assim ao São Paulo, que também está montando um bom elenco. Então, essa questão do Botafogo, né? A gente sabe que o Botafogo perdeu aí esse primeiro jogo e o Flamengo também perdeu as 2 primeiras partidas para o Serra Macaense e perdeu para o Vila Nova. Será que eles não estão realmente preparados, Bercó? Acho que o Botafogo, essa derrota para o Madureira, começa a despertar um pouco mais a preocupação, porque já é uma competição oficial, né? Já é o Campeonato Carioca. Se bem que os times do Rio de Janeiro esse ano parece que estão melhor estruturados que o ano anterior, mas não justifica. O Botafogo está pensando não apenas no Campeonato Carioca, mas sim principalmente da Libertadores da América. Então preocupa sim. É isso aí. E a seleção brasileira? Venceu 1-0, gol do Dudu, no jogo da solidariedade com a seleção da Colômbia, nas vítimas da Chapecoense. 18 mil pessoas. Viram como amistoso da seleção? Viu como o Brasil foi bem, meu Bruno? Bom, achei o jogo bom. Tanto o Brasil quanto a Colômbia estavam a fim de jogo. Os jogadores a fim de mostrar serviço para ambos os treinadores, já que não eram as seleções principais das 2 equipes. Muito movimentado, né? A Colômbia criou várias situações, o Brasil também. No segundo tempo ali, teve um momento em que tiveram muitas substituições, o ritmo do jogo caiu um pouquinho, mas acho que vários jogadores aproveitaram a chance de mostrar serviço. No Brasil, você teve ali o Dudu, que estava muito a fim de jogo, né? O Rodrigo Caio, a cada jogo com a camisa da seleção, fica mais estacas e deve continuar aí nesse grupo principal. Acho que o Camilo entrou com uma movimentação boa, o próprio Rodriguinho, o Diego deram muita dinâmica de também, movimentação no segundo tempo. A movimentação do Arão no primeiro tempo também foi muito boa.
Então, assim, alguns jogadores aproveitaram Pra bem. mim, o ponto fraco foi o Robinho. É. Robinho e o Diego Souza, né? Os dois ali, pra mim, jogador que não devia nem estar ali. Tem jogadores mais jovens, com futuro, tirando esses dois para colocar esses veteranos que não têm futuro nenhum na seleção, não vão trazer nada de bom para a seleção brasileira, futebol brasileiro, a não ser os clubes onde eles trabalham. Fora disso, achei totalmente errado. Dos outros eu gostei. Dos outros você gostou? Gostei. E o que a gente discutia aqui ontem, o amistoso realmente deveria ter sido disputado em outra praça, porque tivemos apenas 18 mil pagantes lá no estádio do Engenhão. Mas a renda foi boa. A renda foi boa, mas se a gente coloca, por exemplo, em Manaus, né? Se a gente coloca até mesmo em Chapecó, com um ingresso um pouquinho maior, lá em Florianópolis, né, no mesmo estado, até aqui em Goiânia, possivelmente teríamos um público maior e uma renda maior para que pudesse distribuir para toda a família. São 71 famílias. Não, 71 foi o número de mortos da tragédia. Sim. Né? A renda vai ser revertida. Não, a renda será revertida para 71. todos os 71. Dividiu o valor por 71. Por 71. Vai dar ali, fiz a conta hoje, algo em torno de 16 mil para cada família. Mas me parece aí, ô Júnior, que a venda das placas também, que foi algo em torno aí de 2 a 3 milhões, Sim. vai ser adicionada à renda para dividir o pacote É, completo. mas O nesse Sport caso... TV também fez uma ação de todos os patrocinadores do jogo. O que investiram para patrocinar o jogo vai ser revertido Tá. para as famílias da Chapecoense. Mas nesse caso, as placas também poderiam estar em Goiânia, em Manaus, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. É verdade. Eu digo com relação ao Ao local público, né? do estado, onde foi realizada a passado, deveria ter sido em outro lugar, Bruno, para você? Talvez. Né? Acho que aqui em Goiânia não seria um bom exemplo. Não. Aqui o povo gosta de ir no estádio e pagar a merreca. Não teria uma renda. Acho que nunca na história do Cerro Dourado teve uma renda de ontem. Não, mas nos jogos da seleção brasileira, sempre com um ingresso caro e sempre o Cerro Dourado lotado. Porque o público de seleção brasileira é um público diferente de público de Goiás, de Vila, tanto é que você olha o jogo da seleção, aquele monte de mulher bonita, né, um pessoal diferente. Família, né? Criança. Crianças, né? É legal o jogo da seleção brasileira aqui em Goiânia. O que a gente lamenta, né, é o fato do público de lá não ter acolhido. Né? Se tivesse acolhido, Mas teria isso aí, sido um Bruno, sucesso ainda maior. Pois é, mas veja bem, vamos ver os fatores negativos, né? Nós temos outros temas aqui também importantes, mas batendo nesse aqui um pouquinho, o tal do Engenhão, a localização você conhece, a gente sabe que ali não é uma localização privilegiada. A questão da segurança, o horário do jogo, tudo isso aí, esses apelos, e os públicos no Rio de Janeiro têm sido pequenos sempre. Vamos pro voleibol, em nome do Jaó, da Formiquel, da Semacro, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde. A Fabiana deve se aposentar da seleção brasileira de vôlei feminino. Aquela morena alta, né, muito importante na seleção brasileira. É uma perda, né? Considerável a Fabiana. Alta, bloqueio, enfim. Ela de meio ali, de rede, né? Um jogador importantíssimo para a história recente da seleção feminina de vôlei. Mas é um ciclo, né, São Júnior? A renovação ela precisa acontecer. É muito puxado fazer parte de um grupo desse por muito tempo. Essas atletas, principalmente as mulheres, acabam abrindo mão de constituir família. Então acho que as pessoas elas vão chegando numa idade e começam a pensar nisso também. Né? E a seleção é sempre uma dedicação, uma intensidade muito grande. E acho que chega aí na faixa dos 30 e poucos anos, as atletas tendem a começar a pensar um pouco mais na sequência da vida, o sonho de ser mãe e tudo mais. Porque no meio ali tem a Thaísa, né? Que faz também aquele também papel. Parece que Pode aposentar, ela é alta, né? Aquela bocuda, loira, alta. O Bercó, a Fabiana está aposentando. Está aposentando. A Fabiana ela faz parte da geração vitoriosa, né? Da seleção de vôlei, né? É uma pessoa de absoluta confiança do Zé Roberto. Tanto é que ele tem apelado insistentemente com ela para que não desista por enquanto. Não encerra a sua carreira por enquanto até ter uma estrutura com uma nova jogadora mais amadurecida para desempenhar a sua função dentro de campo. Mas ela está decidida mesmo. E eu sou a favor também. Está parando um momento bom. Olha que boa notícia. A Dani Lins pretende se engravidar. já escolheu o pai? Ah, rapaz, eu tô casado, senão de repente, né, a gente poderia... candidatar a ser de vôlei. Casado? A Lins é casada com um atleta de vôlei, não falhou o nome aqui agora. Ah, uma peninha. É o que você disse anteriormente aqui, ó. Tá chegando a hora dessas meninas começar a preocupar com o futuro familiar também, né? Sim. E já conquistar tudo no voleibol. Então ela vai aproveitar agora esse ato de competições, grandes competições internacionais
em 2017 para tentar engravidar até o final do ano, princípio do ano aí, quem sabe já está recuperando suas atividades esportivas novamente. A Dani Lins é a atleta mais bonita da seleção brasileira atualmente, seu Bruno Brasil? Eu gosto dela, acho ela bem interessante. Gosto também da esposa do Murilo lá, Jaqueline. Jaque, né? Jaqueline, Mas não né? perguntou se você gosta, perguntou se você acha mais bonita. Ué, Pô, que é isso? gosto muito, né? Aliás, acho ela maravilhosa, Certo. linda. Olha aqui, no basquete, o Paulistanos perdeu para o Campo Mourão, do Paraná. O Sorocaba perdeu para o Mogi. O Pinheiros venceu o Ceará. E em São Januário, o Vasco que teremos hoje, né? Vasco da Gama e Minas Tênis. Teremos também Caxias do Sul versus o Brasília. Brasília joga pela liderança. E sábado, Flamengo e Vasco na Arena da Barra. É o basquete brasileiro. Estranho, né? Esses últimos resultados do Flamengo, né? Estranho. 3 derrotas, um time que era líder absoluto, deixou o Brasil encostar, pode sumir, né? A liderança. O Brasil está por uma partida a menos, né? Se vencer o próximo jogo dele, Já passa o Flamengo. Essa situação aí que nós estamos vendo aqui, o campeonato desse ano, o NBB, ele ficou bem interessante pela distribuição das regiões de onde estão as equipes. Nós estamos aqui, por exemplo, só nessa aqui que você disse, temos Alberto Bial. isso, ele veio aqui na sequência do Zé Boquinha, depois com o Miguel Anjo da Luz, acho que depois o próximo foi ele. E o Bial está lá já há algum tempo, uns 4, 5 anos, e está estruturando cada vez mais a equipe. Está ficando muito bem consistente o trabalho. E o trabalho que acontece no Ceará é de renovação, inclusive. Porque a equipe do Ceará não é apenas com jogadores de fora, como foi inicialmente. Hoje já tem muitos jogadores formados ali pelo Bial. Um bom trabalho mesmo. E a mesma coisa se observa, né, no Paraná também. Campos Mourão no Paraná. Está com a equipe mais modesta, naturalmente, mas é uma equipe que está dando oportunidade. É assim que surge os jogadores, não tem jeito de ser diferente. Não é trabalhar só com medalhão, o cara está com 35, 36, não serve para Franca, não serve para Flamengo, não, vem para cá. Vou pôr os meninos também para jogar. Na NBA, o Memphis venceu o Toronto Raptors por 101-99. O Charlotte venceu o Gold State por 113-103. O Cleveland Cavaliers perdeu para o Sacramento Kings por 112-116, 116 para o Sacramento Kings. O Boston Celtics venceu o Houston Rockets por 120-109. As duas principais equipes, né? Pelo menos as que fizeram a final ano passado. Perderam, né? Perderam o Golden State e o Cleveland. Você tem visto aí, Bercol? Você acha que alguma equipe surgiu aí para fazer frente a essas duas principais forças? Para mim, continuam sendo as duas principais forças, apesar dos deslizes. Exatamente. Mas tem um negócio interessante, que até ontem aqui nós comentamos, ou foi anteontem, não lembro, sobre a situação das conferências leste e oeste. O Golden está com uma certa tranquilidade liderando, e o Cleveland, apesar de ser líder da sua conferência oeste, ele está com quinta colocação geral, seria o quinto colocado, né? Se for juntar todos. Se for juntar todos, mas isso não importa, né? O que importa é que a classificação é feita internamente em cada uma ali das conferências. E quando chega ali para valer mesmo, o momento dos playoffs, aí eu tenho que ver que ele tem garrafa vazia para vender. O San Antonio, né? O San Antonio é uma equipe... falou do San Antonio aí, é uma equipe experiente, né? Que muito apesar de não ter ficado de fora o ano passado, está sempre ali, chegando nas finais da conferência. E o Wilson também, né? O Wilson lá com Barba, que é o Hardy, que é muito bom jogador. É difícil a gente lembrar de todos os jogadores, da maioria dos jogadores de cada equipe, porque são tantos craques esparramados ali que às vezes você está assistindo um jogo, para mim esse é tal time, mas está nesse aqui, porque existe uma mudança, né? Na temporada você até fica surpreso com algumas alterações. Não dá para acompanhar todos os jogos, são vários jogos por dia e o horário muito avançado. Até que ontem, com o jogo da seleção brasileira, chegou um ponto que eu não vou continuar vendo isso aqui, né? Tá tendo um NBAzinho ali. Colocou na NBA. Eu vou ver o NBA. No MMA, a gente sabe que o UFC é a principal competição que existe no MMA. E a segunda é o Bellator. A maioria dos atletas que aposentam ou brigam com o Dana White, que é o dono do UFC, passam para o Bellator. E dois grandes do UFC, principalmente o Tito Ortiz, ele finalizou o Chael Sonnen, aquele falastrão, falou bastante do Brasil e acabou perdendo em 2 oportunidades para o Anderson Silva.
E o Tito Ortiz acabou aposentando. Primeiro round. Aposentou, mas finalizou o Sonnen no primeiro round. A luta foi marcada por um duelo de declarações entre eles, né? Isso aí é uma das coisas importantes no MMA, né? Nas lutas, de maneira geral, desde o boxe lá atrás, com a média área, né? Isso aí é uma coisa que incentiva. E será que isso, pessoalmente, é tão grave quanto eles apresentam frente às câmeras? Alguns são. Aparentemente, sim. Alguns são, Será outros que são? não. Não é só jogo de marketing, né? Alguns tem eu essa acho que confusão mesmo. existem casos que são, assim, marketing, um marketing que funciona. Funciona. Na promoção da luta. O Charles Sonnen com o Anderson Silva o José Aldo com o irlandês lá, Conor o McGregor, a Misha Tate com a Ronda Russell. Aí eu acho que é a pior rivalidade Essa é a que pior temos. delas. Né? Essa é a pior. A Ronda que agora tá virou caladinho um saco pouco. de pancada, né? Tá mais calada, né? Começou a apanhar, fica caladinha. Porque ela tava batendo em todo mundo, Tava tava batendo em fácil. todo Mas né? a vida é assim, quando você tá por cima, você tá cantando de galo. Mas eu acho que se a humildade cabe em qualquer lugar. Você pode estar por cima, por baixo, no meio, ladinho, de costa. Acho que cabe em qualquer lugar humildade, né? Pode estar lá em cima, lá embaixo. E no futebol internacional, em nome do Jaó, da Formiquel, da Semáculo, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde. O Alexandre Pato está na mira do futebol chinês. Aí o Pato com aquela belíssima esposa, Fiorella, que passou primeiro pelo judoca lá, o Canto, Flávio Canto, e agora está acompanhando o Pato pelo mundo. Pode ir para a China agora, comer barata e escorpião. Pro time do Luiz Fabiano, né? Talvez seja uma boa notícia para o torcedor do Vasco. O Vasco, o Luiz que Fabiano tá espera que o voltando pro Luiz Vasco, né? Fabiano chegue quanto antes. A ida do Pato pode ser um sinal de que ele de fato está de saída. Ele recebe 2 milhões de euros líquido por ano, vai chegar a 6 milhões por ano na China. Será que a Fiorella vai querer bombar lá na China? Pois é, eu ia fazer essa pergunta aqui, porque anteriormente ele recebia uma proposta também superior a essa e não topou, né? O Pato é O ano meio passado, marreta aí. no começo do ano, que ele foi pro Chelsea, quando ele foi pro Chelsea aí, saindo do Corinthians, ficando doido para ficar livre dele, ele recebeu uma proposta que preferiu pro Chelsea ganhar só 800 mil por mês. Eu não quis ganhar 2 milhões por mês, não. Ele quis só 800 mil. Mas eu acho que ele tá certo. O cara na idade dele, acho que Já ele tem muito dinheiro, ele pode escolher, né? Não só a questão de ter o dinheiro, eu digo na questão competitiva mesmo. Né? Tô a fim de disputar o Campeonato Espanhol. Né? Acho que para mim, como atleta, eu quero ter uma carreira, não quero ter só dinheiro. Mas se ele não tivesse a grana, Bruno, ele ia juntar a grana primeiro, depois ele ia pensar na Espanha, ia pensar em outras coisas, como outros fizeram, vários fizeram aí recentemente, né? O time do Corinthians foi desmontado pela China, né? Se ele não tivesse ganhado tanto dinheiro no início da carreira, possivelmente ele iria optar pela China. Sem dúvida. Por exemplo, o Pepe, o zagueiro do Real Madrid brasileiro naturalizado português, está indo para a China para ganhar o triplo do que ganha no Real Madrid. Mas ele já ganhou muita grana também. Vai deixar de disputar o Campeonato Espanhol, a Champions League, né? Mas a opção dele. O Pepe já tem mais de 30 anos. O Lewandowski do Bayern de Munique recebeu uma proposta nesses níveis aí para ir para a China ou não. Daqui eu não saio, eu gosto da Alemanha, eu quero disputar. Mas o Pepe já está em alemão. fim de carreira praticamente, Bruno. Eu vejo como sendo uma situação um pouco Mas diferente. ainda é um dos melhores zagueiros do mundo. Com certeza. Com certeza. Os O que meu mais time... batem também. Não, bate que é uma beleza. Não, mas meu né, time pô? também, eu gostaria de ter um Cara, jogador monstro. igual o Pepe. Eu gostaria de ter. Mas ele deve estar vendo o seguinte, o tempo dele no Real Madrid pode estar passando, né? Ele já está com a idade mais avançada e já tem um dinheirinho que deve ser melhor ainda que o do Pato, talvez tenha. Mas eu vou lhe pegar mais uns 30. Pra quem tem o Wesley Matos, seria legal ter o Pepe, né? Rapaz, quando você está falando em China Nossa e essa questão de jogador ir para esse mercado, o maior desperdício para mim, evidentemente que não financeiro, deve estar garantido para o resto da vida, mas pô, cara, o Ricardo Goulart jogar campeonato chinês, eu não entendo isso. Acho que o Ricardo Goulart hoje já poderia estar num grande time de futebol europeu e tá lá na China. Ele tem coisa. É uns novo. 26? Deve ter uns 26 anos, no máximo. Goulart é Daqui a novo. pouco termina o contrato dele com a China, ele vai escolher o lugar do mundo que ele quer jogar. O Liverpool perdeu para o Southampton. Que nome esquisito esse, hein? Southampton. E finaliza e espera o ganhador de City e Manchester United. A bola está rolando nesse momento. O Real empatou 2-2 com o Celta de Vigo e está fora da Copa do Rei. Depois de muito tempo, o Real Madrid sai de uma competição um pouco antes da final, né? Não, e empatou assim, tava perdendo. Foi buscar um empate aí no finalzinho.
E o goleiro do Celta, sabe quem é? Quem? Iker Casillas. Casillas, né? O Celta? Não, ele não tá mais no Porto? Bom, pelo menos eu vi no final do jogo ontem que o Casillas fez um milagre no último lance do jogo. É mesmo? Às vezes é E filho ele do Casillas. já deve ter idade, né? Deve ter idade Pelo pra ter menos filho. Porque não, o Casillas também não pode reclamar de namorada, né? Não, Não pode de Então, jeito. nós vamos ter que fazer um programa aqui, atenção, gente. Vamos ter que fazer um programa aqui de namoradas. Nós vamos escolher a namorada mais bonita, vamos botar as fotos aqui, vamos pedir o voto do nosso Pode companheiro ser também. internauta. Eu, Que é um não, mas negócio eu, que pode ser eu legal também isso não aí. posso reclamar, não. Eu estou muito bem casado, bem tranquilo. Aqui nós não estamos reclamando das nossas, nós estamos valorizando admirando também a dos outros, né? quem tem esposas, né, tão bonitas quanto as nossas. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Evandro Júnior, que está fazendo um grande trabalho na assessoria de marketing e comunicação lá no Vila Nova, e para o Manuel Neto, que estão sempre ligados aqui no Esportes em Cena. Um abraço para toda a galera. Abração queria voltar. também pro Júnior, pro Manuel Neto. Gente fina da nossa agenda. Manuel Neto é o filho do Neto do Manuel de Oliveira? É filho do Marcelo Grau, que é meu amigo. Tá legal. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado aí por estar nos acompanhando. Você quer voltar onde, E Beto? pode mandar até sugestões para nós, né? Nós estamos aqui abertos a informações e sugestões Depende, também. desses aí pode. Tem Esses alguns pode. jornalistas que a gente não aceita sugestão, não. Quem for mandar sugestão aqui, não esqueça. Passa primeiro aqui pelo crivo do Edson Júnior. Ele aqui é o comando do esporte. É isso aí. Ô, Becó, você quer voltar onde? Eu queria voltar aqui no Liverpool, Ah, que tem essas questões aí do, como dizia o Nelson Rodrigues, né? O imponderável do futebol, né? Nelson Rodrigues. O Liverpool acabou com essa equipe do Southampton. Massacrou o jogo inteirinho, rapaz. Aos 93, bola dentro da área, um contra-ataque espetacular, inteligente, né? Sem vaidade, uma jogada solta, muito bonito contra-ataque. Vai lá o Southampton, mete 1-0, acabou o jogo. Não deu nem tempo do Liverpool se recompor. E interessante que um pouquinho antes disso aí, quem foi substituído? O Felipe Coutinho, que vinha jogando bem, foi substituído e por não um acaso aí do destino, foi suficiente para o time fazer o gol. E um detalhe importante também aqui do Real Madrid, né? Essa equipe do Celta de Vigo, o Real não precisava só ganhar, tinha que ter até uma diferençazinha para poder tentar ultrapassar aí para essa final. E o Celta de Vigo, há muitos anos, eu não recordo aqui exatamente há quantos anos, não desclassificava o Real Madrid, há mais de 20 anos, quase 30 anos, não desclassificava, não tirava a vaga do Real Madrid. Você vê que quando a gente fala em futebol espanhol, fica muito limitado aí a Real, Barcelona e às vezes o Atlético Madrid, né? sim. Mas de vez em quando acontece essas surpresas também, como em toda parte. Temos time aí? Aí, Temos tempo ainda? Temos. Ó, queria falar o Australian Open. Nossa Caminha Senhora. para uma final histórica, tanto no masculino quanto no feminino, né? As irmãs Williams confirmadas já na final feminina. E tem boas chances de ter o Federer contra Nadal na masculina. Elas que já fizeram muitas finais, né? As irmãs Williams. Eu torço sempre pela Serena. Pela Ela é Serena? mais forte, Eu prefiro a Serena. mais encorpada. Mais forte, Você né? torce pela Serena ou prefere a Serena? Eu torço e torço pela Serena. prefiro também a Serena Tá Williams. certo. E Nadal e Federer, depois que o Bercó trouxe que o Federer ele tem que dormir a 19,4 e a coberta deu o ar-condicionado, a coberta com plumas de suíças e penas de avestruz do Nepal. Então eu acho que ele leva também, ele leva toda a estrutura dele. Que gracinha, né? Mas você sabe que isso aí pode ser um bom negócio? Pode? Porque ele é o maior ganhador de Grand Slams. De Grand Slams, 17 Grand Slams, né? Vamos fazer o 35 seguinte? anos. Vamos comprar. Fez uma partida hoje, Edson Júnior. Fez uma partida hoje, 3 horas e 3 com o Wawrinka. Fez 2-0, o Wawrinka empatou 2-2, ele foi lá para a Negra e ganhou do Wawrinka. Então, não é por acaso. Eu acho que essa história dele aí, esse procedimento dele, ele está bem orientado. Talvez alguém pudesse seguir isso aí. Viu? Você, internauta, fique de olho no 35 anos, hein? Fique de olho no seu ar-condicionado. 19,4. Tudo que você fizer a partir de agora, se dormir e com cobertas, com plumas e penas do Nepal, você irá se dar muito bem. Bercó, vamos nessa? Vamos, mas eu queria então, já que é assim, eu fazer um paralelo aqui. Tem o Monfils, o francês, aquele morenão, grandão lá e tal, afrodescendente, né? Ele é de origem africana, que é francês, o Monfils. Ele faz tudo o contrário do Federer. Tudo contrário do Federer. É farra, é moezada, é gandaia, é não sei o quê. Quantos Grand Slams ele tem? Pois é.
Zero. Não ganhou nada até hoje. Mas é o que ele fala. Sou feliz do jeito que eu vivo, faço o que eu gosto e tenho dinheiro para viver o resto da minha vida. Só me falta um Grand Slam. Sabe quanto que eu vou abrir mão da minha vida para ter um Grand Slam? Nunca. É isso Você aí. tá vendo como é que as coisas são interessantes? Todo mundo tá feliz, né? É verdade. Vambora? Vamos nessa? Agora nós vamos. Eu vou treinar agora. Então tá bom. Vai treinar o quê? Vou treinar Muay Thai. Deus amado. Um abraço, Bruno. Me fez lembrar aquela aula conjunta em que Ele eu tive fez que apenas uma aula. abandonar porque você não estava aguentando meus chutes. Foi exatamente isso. Grande abraço, Bruno. Um abraço. Valeu, Bercó. Abraço a todos. Fiquem conosco. Facebook, YouTube, TV Brasil de norte a sul, inclusive os horários da TV. Às 21, né? No 23? no Facebook ao vivo, todo dia às 5 da tarde. No YouTube a qualquer momento, né? Clica lá no YouTube na nossa página do Esportes em Cena. E na TV Brasil de norte a sul, 21 e 23 horas, hoje, por exemplo. E no outro dia, às 8 e às 11 da manhã. Maravilha. Sempre em nome do Jaó, da Formiquel, da Semaco, da Cálculo Contabilidade e da Odonto Saúde. Espero vocês amanhã aqui na nossa página do Esportes em Cena, até porque somos todos os esportes, somos todos Esportes em Cena. Um abraço, até lá.